Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 29, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5, aquele que fala assim: bem-aventurados os aflitos. Vamos estudar hoje itens 8 ao 10, que é a continuação da semana passada. Causas anteriores das aflições. Para que ninguém fique reclamando quando hoje tem algo que não está muito bom, que não está acontecendo do jeito que queria, ou já nasceu com um problema, mas Deus é injusto, afinal, por que eu nasci numa dificuldade e o outro nasceu com uma facilidade? Causas anteriores das aflições. Tudo tem uma explicação, ok? Vamos continuar então com esse estudo que foi iniciado na semana passada. Bom, a nossa página na internet, você já está podendo ver aí, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta, um novo estudo. Fazemos isso desde 2012, tá? Onde nesse estudo você vai encontrar um novo vídeo. Esse que você está assistindo, você vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, a gente coloca entre parênteses ao lado delas. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Aliás, hoje, né, é o capítulo 5, mas Sérgio, eu queria um estudo do capítulo 26. Pode ir lá que você já vai encontrar também. Porque nós já fizemos o Evangelho completo e estamos fazendo novamente, tá? Então o Evangelho inteiro você encontra lá. Qualquer capítulo do Evangelho já consta lá nesse site. Ok? Tem o Tira Dúvidas, que pode ser lá no site, que você vai encontrar várias dúvidas que a gente já respondeu, ou pelo nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Olha aí na tela, ó. 21, que é o do Rio de Janeiro. 992475631. Vou repetir. 21, que é o código do Rio de Janeiro. 992475631. Então, pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, fazer seu comentário, seu elogio, sua crítica. Olha, eu gosto muito desse Evangelho no Lar, mas tinha que mudar o apresentador desse Evangelho. Coloca lá a crítica. Ou então, eu gosto muito quando ele é apresentado por você. Bom, se não tiver eu aqui nesse programa, não vai ter ninguém, né? Então, enfim, né? Por falta de opção, sou eu mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos firme. Tá bom? Mas pode mandar. Às vezes, agora falando sério, se você quiser conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, também pode mandar o WhatsApp, a gente sempre responde. 100% das mensagens enviadas são respondidas, tá legal? Tem aquele que prefere o e-mail. Então qual é o e-mail? Olha aí, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. E-mail nem sempre eu consigo visualizar. Às vezes ele vai para a caixa de spam. Eu olho ali só meses depois é que eu visualizo, e alguns eu acabo não visualizando. Mas se você mandar um e-mail e eu não responder, eu te peço o seguinte, manda novamente, é porque eu não visualizei, tá? 100% das mensagens visualizadas são respondidas. E fazemos isso desde 2012, ok? Quem gosta do Facebook? Então, tá aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Clica no curtir, clica no compartilhar, passa adiante essa ideia do Evangelho no Lar. Vamos trabalhar pelo bem aí, por essas boas ideias, pelas mensagens, né, que Jesus, que o Cristo nos trouxe para o nosso progresso moral, para a nossa evolução espiritual, ok? Então vale a pena curtir e compartilhar. E a gente fala também que nós estamos na Rádio Espiritismo. Olha aqui o link, ó, www.radioespiritismo.com.br. Se o teu celular é Android ou ele é da Apple, né, o iOS, vai lá na Apple Store ou na Play Store, digita tudo junto, Rádio Espiritismo. Baixa o aplicativo, vale a pena conferir, tá bom?
Vamos dar início ao estudo de hoje com uma prece de abertura, então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizados, de conhecimentos, de progresso, de evolução, onde agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que aqui se fazem presentes, harmonizando, limpando, higienizando o ambiente no qual nos encontramos, o ambiente no qual você aí se encontra. Agradecemos a presença de encarnados e desencarnados também, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece de abertura, página de preparo. Qual é a página de preparo? Livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 92. Ele fala: Deus não desampara. Então, ele tem uma citação que consta em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Foi dada a oportunidade, ele não quis aproveitar a oportunidade. E aí, vamos lá. O que o Emmanuel fala sobre isso? Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isto não impede que venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis, que estão dentro das nossas possibilidades, de ampliar-nos o progresso espiritual. Tudo aquilo que é válido para uma autocrítica, para uma reflexão, para uma avaliação que nos conduza ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho do perdão, ao caminho da fé, ao caminho da caridade, ao caminho do auxílio, ao caminho da luz, é válido. Então ele diz: o versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade. Uau! Longanimidade, meu Deus! É por isso que a gente coloca um significado ao lado. Longanimidade é a qualidade de quem tem a grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso as dificuldades, né? E em favor do outro. É a pessoa que é generosa, a pessoa que é bondosa. Então ele fala que esse versículo, ele nos dá uma ideia dessa bondade do Altíssimo, de Deus. E ele fala, no que diz respeito às considerações das falhas e defecções, deserção, falta, abandono dos filhos transgressores. Somos filhos de Deus? Somos. Pedimos a Deus para ganhar na loteria, para ter saúde, para a gente se curar de uma doença, mas basta a gente não conseguir aquilo que a gente quer, que a gente começa a reclamar. E não raro a gente se revolta. E não raro a gente briga com Deus. Fala: Deus não existe, não. Não, Deus não faz nada. Deus fechou a cara para mim. Deus não gosta de mim. E vai falando um monte de coisa, né? É um filho transgressor. Ele está trabalhando o quê? Com a falta, né? Ele não consegue enxergar que tudo aquilo que está acontecendo, veja, nós temos aqui, é muito importante que a gente entenda isso, tá?
nós temos duas versões diferentes. Agora, atualmente, tá? Uma é a nossa versão persona. É a nossa versão material, a nossa versão encarnada. Eu sou o Sérgio encarnado. E na condição de encarnado, eu quero algumas coisas, eu gosto de algumas coisas, eu fico aborrecido com outras determinadas coisas, e por aí vai. E a outra versão que eu tenho é a minha versão espírito. É o Sérgio na condição de espírito, que é uma versão eterna. Eu, encarnado, tem limite. Daqui a um tempo eu vou desencarnar. Não sei quanto tempo, mas daqui a um tempo eu vou desencarnar. Pode ser muito tempo, pode ser pouco tempo, posso chegar aos 100 anos de idade, ou não, mas vai ter uma hora que eu vou desencarnar. Mas espírito desencarna? Não, espírito é eterno, ok? E aí, o que acontece? Vão ter fatos e situações que vão acontecer que o eu encarnado vai ficar na bronca, vai ficar bem chateado. Não vai me agradar, mas aquela dificuldade, aquela dor, aquela necessidade, ela é importante para o desenvolvimento do meu eu espírito. Isso é um conflito muito grande. Algo acontece que eu não gosto, mas aquilo é importante para que eu, na condição de espírito, comece a evoluir e a trabalhar no bem. E quem é que prevalece sempre? É a minha versão encarnada ou é a minha versão espírito? É a versão espírito. Então, mesmo que desagrade o meu eu encarnado, ainda assim vai acontecer, porque o meu eu encarnado, ele é temporário. O meu eu espírito, ele é eterno. Por exemplo, a pessoa teve uma dificuldade. A pessoa, sei lá, sofreu uma traição, alguma coisa assim. Então aquele eu encarnado daquela pessoa vai ficar aborrecido, vai ficar magoado, vai ficar triste, vai ficar um monte de coisa. Vai reclamar de Deus, vai reclamar de tudo. Mas veja, aquela traição, aquele mal que aconteceu para aquela pessoa, muitas vezes vai servir para que ela comece a pensar: poxa, a traição não é nada legal. Não é nada bom isso. Causa uma dor muito grande. Então, diante desta dor, eu não vou trair ninguém. Eu vou tratar com respeito as outras pessoas. Então veja, aquela traição foi ruim para o eu encarnado daquele sujeito, mas levou aquela pessoa a reflexões, a pensamentos, a sentimentos e a uma mudança de atitudes para melhor. E quem é o maior beneficiado é o eu espiritual. Começa pelo próprio eu encarnado, porque tratando bem os outros e não traindo e tendo respeito, pela lei de atração vai conhecer pessoas também com a mesma afinidade. Tudo bem, mas o eu espiritual evoluiu. Percebe? Então é muito importante a gente compreender isso, tá? Quem olha a vida apenas na condição não reencarnacionista não vai encontrar justiça. E vai ser esse filho desertor aí que o Emmanuel mencionou. É muito importante a gente compreender quem é espírita ou espiritualista compreende, né, as leis de reencarnação, as leis da pluralidade das existências. Mas eu pergunto, na sua prática, no seu dia a dia, você age, pensa e sente as coisas como
um reencarnacionista ou como um não reencarnacionista, hein? Tá aí um bom assunto para reflexões na sua vida, na sua rotina. Continuar aqui. Então, o Emmanuel fala assim, ó, muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade, que não pode voltar atrás, tá? Irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Tem pessoas que falam assim, errou, vai ficar eternamente ardendo no fogo do inferno. Por quê? O que a gente pode dizer é que se ela errou, ela vai colher os frutos daquele erro. Vai sentir dor, vai passar por dificuldades, problemas de saúde, vai ter um monte de problema. Isso sim, ela vai colher o fruto daquilo que plantou. Mas por que eu vou dizer que é eternamente? E se chegar uma hora que aquela pessoa fala assim, caramba, eu não estou gostando disso não. Eu não quero mais fazer o mal não. Eu quero me redimir. Poxa, eu fiz mal a 50 pessoas, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer o bem agora para 1000 pessoas. Aí ele, não pode, agora não pode, já era. Deu azar, agora já era, não pode fazer mais o bem não. Ué, que Deus é esse? Igual um aluno que tirou nota baixa na escola, repetiu, e aí vão chegar para ele e falar, você nunca mais vai poder estudar, já era, agora já era. Ou será que ele não tem uma outra oportunidade? Professor, eu tirei 0. E olha, doeu muito. Eu fiquei de castigo, meu pai não deixou eu ir ao cinema, ficou uma situação chata, eu vou ter que estudar agora até o final do ano, até dezembro, Professor, eu nunca mais vou tirar 0, eu vou agora estudar, eu vou meter a cara no livro, eu vou aprender, e eu vou tirar 10 nas próximas provas. Mas aí como ele tirou 0, o professor vai falar assim, não, azar o teu, já era, perdeu tua chance. É assim? Ele pode até repetir o ano, olha, no ano que vem você pode estudar de novo, mas como a gente vai dizer que eternamente não tem mais chance nenhuma? Então é uma rigidez que acontece de pessoas que não conseguem enxergar essa bondade de Deus, essa oportunidade. É lógico, enquanto ela tiver sem querer estudar, ela vai continuar tirando nota 0. Vai repetir 1 ano na escola, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, sei lá quantos anos. Vai sofrer muito. Mas daí a dizer que ela vai sofrer eternamente e nunca mais vai ter oportunidade, peraí, não, também não é assim. Ela tem a oportunidade de tanto levar pancada. Ela fala assim, eu não quero mais levar pancada. Eu vou mudar a minha forma de sentir as coisas, a minha forma de pensar, a minha forma de raciocinar e a minha forma de agir. Eu quero corrigir todos aqueles erros que eu cometi no passado. Isso é reforma íntima? Isso é lei de progresso, é lei de evolução? Percebe? Então é isso que ele coloca, não tem essa rigidez nesse ponto. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, né? O sujeito está preso, tem liberdade condicional, para ele começar a fazer o bem, se readequar à sociedade e tal, né? Então ele fala, seria o tribunal de Deus, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis, se até aqui na Terra a gente dá uma segunda chance? Deus vai falar assim, não pode mais. Não faz sentido. A casa do Pai é muito mais generosa em qualquer figuração da magnanimidade, da grandeza, da generosidade apresentada até agora no mundo pelos pensamentos religiosos.
o religioso, muitas vezes ele é radical, ele quer levar ao pé da letra aquilo que está escrito. Sem levar em conta que a Bíblia, ela tem lições de aspecto cultural e de aspecto moral. Aquilo que é de aspecto cultural tem prazo de validade. Não vale mais nos dias de hoje. Mas está na Bíblia, Sérgio, mas não vale nos dias de hoje. Agora, aquilo que fala de aspecto moral, o que é moral? A prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da paz, da paciência, da tolerância. Isso é eterno. Mas Sérgio, tem coisa que está na Bíblia, então não vale. Como é que você está dizendo que não vale? Quer um exemplo? Pega lá em Deuteronômio ou em Levítico. Ele fala, por exemplo, tá lá na Bíblia, que uma pessoa, uma mulher, na época que ela estiver menstruada, ela não pode dormir na mesma cama que o marido. Ela tem que dormir em outro lugar. Não pode tocar nos móveis da casa. E ai dela se ela pensar em entrar na igreja, porque ela está menstruada. Está na Bíblia. Você faz isso com a sua esposa? Ela está menstruada, mulher, você não pode dormir aqui não, vai dormir na sala. Vai dormir no chão, vai dormir lá. E não toca nos móveis, não pode ligar a televisão não. Controle remoto, não sei se é móvel. É controle remoto, não sei se eu vou estar pecando ou não, mas não pode tocar em nada. Amanhã tem estudo lá na casa espírita, tem estudo lá na igreja. Não pode não, você não vai, não, tá menstruado, não pode. Você consegue imaginar isso nos dias de hoje? Vai proibir a tua esposa? Você vai arranjar um problema com a tua esposa? Se você leva ao pé da letra a tua religião, você vai arranjar um problema com a tua religião? Ou você falar isso para a tua esposa, vai arranjar um problema com a Lei Maria da Penha. Se prepara, porque aí ela vai lá. E está na Bíblia, em Levítico ou Deuteronômio. Um dos dois, não me lembro agora. A gente já fez um estudo sobre isso. E aí, como é que fica? Então, a gente precisa compreender. Aquele que quer ser radical, tudo bem, ainda não está no tempo dele. Vai sofrer, vai passar por dificuldades até ele interpretar isso de uma forma lúcida, com raciocínios. Ok? Então ele fala, em seus celeiros abundantes, de Deus, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. A bondade de Deus não tem como a gente medir, tá? O Altíssimo fornece dádivas presentes a todos, e na atualidade é aconselhável que medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Eu tenho a oportunidade hoje de me arrepender das coisas erradas que eu cometi, de fazer uma análise, uma reflexão. O que eu fiz de bom hoje? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu posso me corrigir para amanhã ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje? Ou do que eu fui ontem? Todos os dias a gente tem essa oportunidade, um pouco antes de dormir. Pense nisso. Acorde fazendo essa reflexão. Hoje eu estou disposto a trabalhar o bem, a me melhorar um pouquinho mais. E ele finaliza colocando os prisioneiros da concepção de justiça implacável, aquela radical, não tem mais volta, não tem mais chance. Ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso de Deus, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender a receber. Eu passo por aquilo que é necessário para mim, que é importante para mim. E se aquilo desagrada a minha versão persona, o eu encarnado, eu compreendo que é uma necessidade que eu preciso para o bem do meu eu espiritual, que é eterno. Eu gosto muito de dar um exemplo. Imagine uma criança que tem que ir para a escola. É como se fosse o eu encarnado, tá? E aquela criança, depois de adulta, é como se fosse o eu espiritual. Então a criança, na hora de ir para a escola,
Ela fala, pai, eu não quero ir para a escola, eu quero ficar no videogame, eu quero brincar na praça, eu quero ver televisão, eu quero ir para a praia. A escola é chata, é um calor danado, eu tenho que ficar copiando matéria, estudando para a prova, lendo livro. É muito chato botar aquele uniforme calorento, eu gosto de ficar à vontade, ficar não sei quantas horas assistindo aula, o professor falando. É muito chato, eu não quero ir para a escola. Mas o pai, ele faz o que? Ele fala assim, você vai para a escola sim. Gostando ou não gostando, você vai para a escola sim. Então a criança é como se fosse eu encarnado. Ela vai para a escola contrariada, não vai? Ela vai aborrecida. Ela vai reclamar do pai, da mãe, vai xingar o pai, vai xingar a mãe, vai dizer que o pai e a mãe não gostam dela e tudo mais. Não é isso? É assim que a gente faz com Deus. A nossa versão persona, o nosso eu encarnado. Volta e meia a gente faz isso. Só lá na frente, quando aquela criança cresce, quando aquela criança vira adulto, que a fase infantil passou, é como se fosse o eu encarnado, passou, aí ela, caramba, olha como foi importante eu ter ido para a escola naquela época que eu ficava uma fera, que eu ficava danado porque eu não queria ir. Mas como foi importante, porque eu não consigo me imaginar hoje se eu não soubesse ler, se eu não soubesse escrever, se eu não soubesse me virar, fazer algumas coisas, se eu não pudesse trabalhar, se eu não pudesse... E aí vem uma série de coisas. Se eu não soubesse fazer algumas contas de matemática, ainda que as 4 operações, mas se eu não soubesse isso, a dificuldade é muito maior. E aquele que teve a sua versão persona, que não estudou mesmo, hoje como adulto não tem uma dificuldade muito maior? Pergunta para qualquer um que seja analfabeto, que não saiba fazer uma conta, não sabe escrever, não sabe assinar o nome, ele vai falar assim, como eu gostaria de ter tido a chance de ir para uma escola na minha infância. Mas na época eu não queria. Versão persona e versão espírito, percebe? O bem que faz incomoda naquele momento, mas traz um benefício extraordinário lá na frente. E como nós somos espíritos, lá na frente vai trazer esse bem. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, itens 8 ao 10, causas anteriores das aflições. Então no item 8 ele fala assim, as tribulações, as situações desagradáveis, as aflições, podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, arrependidos, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para que deixem recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, essas situações desagradáveis, as aflições, são ao mesmo tempo expiações, sofrimentos do passado, que recebe nelas um merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta, possibilita ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Do tipo, errou, não tem mais chance. E nessa hora ele fala, o espírito endurecido, ele reencarna e vai ter que passar por aquela dificuldade, quer ele queira ou não. Mas, Sérgio, não existe o tal do livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Vamos lá. Quando a gente reencarna, você consegue imaginar? Eu quero ir lá para a colônia de Nosso Lar. É um ambiente de paz, de tranquilidade,
de harmonia, de equilíbrio. Mas dentro do meu livre-arbítrio, olha, eu quero ir lá para matar aquela turma toda, eu quero acabar com todo mundo, eu quero destruir aquele lugar. Porque eu tenho livre-arbítrio. Opa, eu quero fazer isso. Você vai para lá? Alguém vai deixar você ir lá para fazer isso? É claro que não. É óbvio que não. Mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, o livre-arbítrio não vai se fazer presente nessa situação. Por quê? Nós temos 3 grandes leis na hora de reencarnar. A lei do desejo, a lei da necessidade e a lei da possibilidade. Eu desejo fazer um troço errado, mas não vai poder fazer. Você não vai ter essa possibilidade assim. A sua necessidade é de fazer o bem. Você quer fazer algo errado? Então tá. A sua necessidade talvez seja sofrer exatamente um mal parecido com o que você fez. Uma dificuldade, uma complicação, para você aprender, para você refletir se vale a pena fazer isso. Mas você acha que aquele que já está fazendo mal e não está tendo livre-arbítrio? Olha, ele teve esse livre-arbítrio? Não. Mas ele reencarnou, se perdeu na sua missão, no seu caminho, começou a fazer coisa errada. Está plantando muito mal. Olha, na hora que for colher os frutos. Porque aqui, a gente até pode mudar esse rumo. Mas no nosso planejamento espiritual, e na hora que desencarna, olha o que planejou, rapaz, pisou na bola. E agora, como você plantou aquilo, você vai ter que colher aquilo, os frutos que você plantou. Percebe? Então ele diz, mas Deus não vai chegar para ele e falar, errou, acabou, não tem mais chance nenhuma. Não. Item 9. Não há a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Não. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração, a sua purificação, a sua melhora, tá? E ativar o seu progresso. Assim, a expiação, o sofrimento, serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Eu estudei, eu sou um aluno e eu na condição de aluno, eu detesto fazer prova. Prova para mim é uma dor de cabeça. Eu vou ter que ficar estudando hoje, eu vou ter que dormir mais tarde, eu vou ter que acordar mais cedo para estudar, eu tenho dificuldade para aprender a matéria, eu não gosto daquela matéria, eu não gosto daquele professor, muito menos daquela escola. Eu não estudo, não gosto de estudar, eu sei que eu vou tirar 0 naquela prova, mas eu vou lá fazer a prova. Que tortura. É um sofrimento, não é? É um sofrimento. E ela vai e faz a prova e se complica toda e sabe que vai, nossa, vai ser uma complicação danada. Ok. Agora, aquele que estuda, todo dia ele pega 1 horinha, 2 horinhas, vai, para dar uma lida na matéria, o dever de casa, os exercícios, as provas anteriores. E coloca em 2 horinhas por dia, coloca em dia a matéria. Tá com tudo na ponta da língua. Tá com tudo tranquilo. E aí chega o dia da prova. Ele vai fazer a prova estressado? Preocupado? Angustiado? Aborrecido? Não. Ele vai fazer a prova com naturalidade, com tranquilidade, com alegria, porque ele estudou aquele conteúdo todo. É prova para os dois, para aquele que estudou e para aquele que não estudou.
Mas é sofrimento para o que não estudou. O que estudou, ele passa por aquela prova sem sofrer nada, sem ter sofrimento nenhum. Percebe? Vou dar um exemplo de estudar. Tá? Eu vou falar de mim. Às vezes, visitando, às vezes eu estou viajando no Rio de Janeiro, estou em outras cidades e visito casas espíritas e às vezes chega a algum lugar que pedem para fazer algum estudo. E antigamente eu tinha que falar assim, olha, para fazer o estudo, me dá pelo menos uns dias, 2 dias, 2, 3 dias para eu pegar, para eu estudar, para eu consultar, para poder me virar ali, né? Mas já são anos e anos e anos estudando, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente comentou que lá no nosso site tem o Evangelho inteiro, com o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis, o vídeo, desde 2012 fazendo isso. Então hoje, quando a gente chega, né, quando eu chego em algum lugar, em alguma cidade, e alguém faz um pedido, Sérgio, você pode fazer um estudo do Evangelho aqui pra gente hoje? Antes, pra mim, eu falava, rapaz, espera aí um pouquinho, deixa eu dar uma olhada, deixa eu estudar, deixa eu me preparar, hoje eu não vou dormir tão cedo assim para fazer um estudo legal. Mas hoje, eu pego lá no site, você quer qual estudo? Capítulo 19? Ah, legal. Qual item? O item 3? Ah, legal. Tem lá tudo prontinho. É o capítulo 28 de preces espíritas? Ah, tá. Você quer qual a prece? A prece pelos obsidiados? Ah, tranquilo. Tá lá. É uma prova, mas não é um sofrimento. Porque já fizemos isso tudo, já nos preparamos. Então a prova, ela é um sofrimento para aquela pessoa quando ela não se prepara. Quando ela deixa para a última hora, quando ela não é prevenida. Compreende? Então é isso que ele coloca aqui. Tá? Ele coloca assim, ele falou então sobre isso, né? Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, o espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, apesar de desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, caso saia vitorioso. Quanto mais rude haja sido a luta. Então, o Chico Xavier, um espírito evoluidíssimo, né? Chegou aqui, cumpriu sua missão, cumpriu com o seu trabalho. Quantas dores, quantas dificuldades, quantas coisas difíceis ele passou. Ele viveu. Quantas pessoas condenaram ele gratuitamente. Mas ele, espírito evoluído, avançou, cumpriu sua tarefa. Percebe? Foi um vitorioso na sua missão. Ok? Ele fala, tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, né? Já de nascença, né? Que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar, sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem, né, o homem à revolta contra Deus. Chico Xavier teve problemas de saúde, aquele problema de catarata, aquela dificuldade toda, e ele ia lá psicografar. Continuava trabalhando, escrevendo, não reclamava, fazia tudo aquilo que tinha que ser feito. É por isso que a gente fala, o Espiritismo vai eliminar problemas? Não vai, a pessoa vai continuar tendo problemas. Mas quando você compreende as leis de causa e efeito, as leis da sua missão, da sua tarefa, do seu resgate, você passa por aquela dificuldade resignado, tranquilo, em paz, sabendo que aquilo é apenas passageiro. É uma coisa temporária, apenas, vai passar ali. Então você faz alegre, sabendo que você está fazendo algo de bom, algo de útil, algo de importante dentro dessa missão, ajudando as pessoas próximas a você, ajudando os irmãos do plano espiritual e seguindo firme,
no caminho do progresso e da evolução. Percebe? Missão cumprida. Como aquele aluno que se preparou antes, com calma, com tranquilidade, e foi fazer a provinha dele feliz da vida, porque ele se preparou corretamente. Mesmo que isso tenha feito ele deixar de assistir um jogo de futebol, de ir a um cinema hoje, não, tudo bem, eu vejo o filme amanhã, depois da prova, tá bom, tranquilo, feliz, satisfeito. Não transformou aquilo numa tortura para ele, ok? E não se revoltou contra Deus, é lógico. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes, lamentações, pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não tenham se tornado puros. Qualquer mácula, qualquer imperfeição, lhes interdita a entrada nos mundos ditosos, felizes. Como é que eu quero ir para um mundo feliz se eu estou infeliz, se eu reclamo, se eu fico na bronca, se eu estou toda hora chateado? E eu vou para o mundo feliz vai ficar infeliz. Eu vou estragar aquele mundo? Não, eu tenho que ir quando eu estiver compatível com aquela felicidade, com aquele mundo ali, ok? Dentro das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas vibrações. Ele fala, são como os passageiros de um navio onde há pestosos, pessoas doentes, aos quais se veda, não se permite o acesso à cidade em que aquele barco vai atracar, vai aportar, até que haja expurgado, eliminado aquela doença. Viajou, foi para um país, está doente, ele não pode desembarcar, senão ele vai contaminar todo mundo ali com aquela doença, entendeu? Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se expungindo, eliminando pouco a pouco essas imperfeições. As provocações da vida o fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, esses sofrimentos que eles passam, eles apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas, as doenças, e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha para expiar. Eu estou sofrendo muito é porque lá atrás, eu pisei muito na bola. Mas eu não vou ficar revoltado por causa disso, eu vou ficar feliz, porque eu estou quitando uma dívida que eu contraí. E daqui a pouco, quando eu quitar essa dívida, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito. Percebe? Então ele coloca, muito tinha a expiar e deve regozijar-se, ficar contente, com a ideia de sua próxima cura. Ele está muito perto de ficar curado, tá? Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com a sua impaciência, visto que, ao contrário, tem que começar tudo de novo. Revoltou, ficou na bronca, ficou chateado, ficou reclamando, vai ter que fazer tudo de novo, ok? Hora da prece, pessoas encarnadas, desencarnadas, amigos, inimigos, Eu vou começar a prece, eu vou falar pausou, e vocês mencionam o nome dessas pessoas, tá legal? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amigo e benfeitores, venhamos neste instante pedir por cada irmãozinho encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontrem, que possa receber da espiritualidade amiga a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o fortalecimento diante de qualquer que seja a situação pela qual estejam passando. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar o nome dessas pessoas, pausou aí então. Soltou o pause, fluidificação da água. Você está vendo aí, o programa Minutos de Espiritismo, número 23, tem o estudo completo. Pegou a jarra, a água, o vasilhame e botou aí na mesa. Vamos colocar as mãos sobre essa jarra, ou copo, e fazer a seguinte prece. Deus, Jesus, espiritualidade, amigo e benfeitores, viemos pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Estou colocando aqui a água. Gente, não dá tempo, ele já vai correndo, ele está correndo demais, já vai para a prece de encerramento, aperta o pause.
Não precisa, eu vou rápido nessa hora, para justamente vocês pausarem aí e fazerem com tranquilidade. Ok? Saúde? Prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por esta oportunidade de estudo, de conhecimento, de esclarecimentos, de reflexões. Agradecemos ao trabalho de higienização, de purificação que foi feito neste ambiente que nos encontramos e que possamos ter uma semana de muita luz, de muito auxílio, de muita proteção e colocando em prática todos esses valores que nos foram ensinados. Agradecemos a Deus mais uma vez e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos aí o estudo de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!